Super boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. Às terças, 21h10, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é redes sociais. Será que elas estão destruindo aí a tua autoestima? Então esse é o tema. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana, sou psicóloga e sexóloga. Falo bastante de autoestima porque eu acredito que a autoestima é um combustível que sem ele a gente vai levar a vida com mais dificuldade, vai ser mais difícil. Seja bem-vinda aí, Eunice, boa noite. Então, o tema de hoje é o quanto que as redes sociais aí estão destruindo a nossa autoestima. Será que você já parou para pensar aí? Eu tenho percebido esse movimento, eu tenho ouvido bastante coisa, tanto no consultório como fora do consultório. Essa dificuldade, a questão da comparação, essa dificuldade de achar que a vida dos outros na rede social é perfeita, é maravilhosa e que a sua não é tão assim. Então, o tema de hoje é esse, eu vou falar bastante sobre isso. O que eu quero abordar hoje, né? O que eu quero trazer aqui nessa live, o que eu quero trazer de conhecimento. O quanto que, às vezes, a gente não percebe que a rede social está interferindo na nossa vida. Por que muitas vezes você começa a se sentir insuficiente, você muitas vezes acredita que você está atrasada na vida, né? Que as pessoas estão muito mais avançadas do que você, ou que você acredita que você não é tão bonita como as pessoas, ou não é tão bonito, que as pessoas são muito mais bonitas que você, bem mais interessantes, e que você se percebe bem menos bem sucedida, né? Bem menos bem sucedida em relação às outras pessoas, e muitas vezes tem aí um questionamento também da sua imagem corporal. Eu tenho ouvido muito essa questão, o quanto que a comparação da rede social, o quanto que às vezes você não consegue ter uma vida mais, vou falar, regrada indo para academia, e aí você se compara com uma influencer que trabalha moldando o corpo na academia, que o trabalho dela é esse, ela não tem que acordar 5 da manhã e ela não tem que chegar em casa 9 da noite, horas no trânsito, um dia de trabalho cansado, e às vezes a realidade, né, às vezes não, a realidade de quem tem uma rotina bem diferente do que a das pessoas da rede social que só trabalham com isso, o quanto que essa comparação não é justa. Então, vou falar bastante disso, de comparação injusta, e muitas vezes, né, isso vai acontecer, a gente vai ter esse olhar de interferência da rede social na nossa vida, muitas vezes isso vai acontecer porque a gente abre o celular, começa aí a rolar o feed, começa aí a rolar a tela e fazer comparações injustas. Eu vou falar um pouquinho da diferença dessas comparações. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa live, né? Por que será que as redes sociais elas afetam tanto na nossa vida? Por que será que as redes sociais afetam demais a nossa autoestima? Ela vai minando a nossa autoestima se a gente não estiver bem fortalecido. E por que também a gente cai nessas armadilhas, né, psicológicas? Por que a gente cai nessas armadilhas desse ambiente da rede social e faz com que a nossa autoestima fique aí baixa? E como você pode usar as redes sociais sem destruir a sua autoestima, sem destruir o seu valor pessoal, sem se magoar? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. A ideia é que você saia aqui dessa live hoje com mais consciência emocional e psicológica sobre o tema da rede social influenciando aí na tua autoestima. Essa é a grande ideia hoje. Então fica até o final que eu vou falar sobre tudo isso que eu comecei aqui a abordar nesta live. O que é importante você entender? A comparação social, ele é um fenômeno, tá? A gente sempre se comparou e agora com a rede social a gente continua se comparando muito mais. E essa comparação, ela acontece o tempo todo. Antes, quando não tinha lá a rede social, se seu vizinho trocava de carro, às vezes mesmo sem poder, você queria trocar de carro ou você achava que ele estava muito bem de vida em relação a você. Se seu vizinho estava fazendo viagens, você tinha esse mesmo olhar. Então a gente não tinha a rede social, mas a gente já tinha ali o comportamento, a gente já tinha ali o olhar da comparação. Se comparando com o outro. Ai, porque o outro tem uma vida melhor que a minha. Ai, porque o outro não se esforça e tem as coisas e eu me esforço pra caramba e não tenho. Então a comparação ela acontece mesmo fora, mesmo antes, quando a gente não tinha aí a rede social. Então isso é muito humano, isso é do ser humano se comparar. Isso vai acontecer, isso acontece desde sempre, tá? E com, né, o aumento da rede social, a internet e tudo mais, tende a ampliar ainda mais.
E por que quando você abre a rede social, só aparece viagens incríveis, corpos perfeitos, relacionamentos felizes, pessoas com sucesso? O que vai acontecer quando você abre a rede social e você se depara com esse tipo de situação? Você vai automaticamente, seu cérebro vai automaticamente se comparar, você vai olhar e essa comparação ela não é justa e é uma comparação sempre de diminuir, você sempre acha que o outro é melhor que você. Qual que é a diferença da comparação saudável para não saudável? Quando a gente se compara com outro, a gente tende a se diminuir, a gente tende a ignorar o nosso valor, o que a gente de fato é bom, o que a gente não é. E é uma comparação sempre injusta, porque cada um tem uma história, cada um tem uma escolha, cada um tem as suas renúncias, cada um tem a superação das suas dificuldades ou não. Então, quando você se compara com o outro, é muito difícil. É a mesma coisa que você e o seu irmão ganharam dinheiro. Vocês ganharam uma mesada. Você fez uma coisa com essa mesada e o seu irmão fez outra coisa com a mesada dele. Quando vocês se comparam, quando os pais fazem essa comparação, que às vezes a família faz isso com a gente na infância, dá uma sensação de injustiça, dá uma sensação de o outro é melhor que eu. Mas os dois ganharam o mesmo dinheiro, os dois ganharam o mesmo valor e fizeram coisas diferentes. Então vamos imaginar que um comprou um carrinho e o outro gastou em doces. Mas aquele que comprou o carrinho, ele não tem doces e aí ele quer que você divida os doces dele com você, com ele, na verdade. E aí você não quer dividir. E aí ele tá olhando para você e ele acha injusto você ter um monte de doce e ele nenhum. Mas ele escolheu comprar carrinhos e não doces. Então, a comparação ela é saudável quando você se compara com você mesmo em relação a ontem. Então, ontem você tinha dificuldade de fazer tais coisas e hoje você consegue fazer. Então, você está superando, você está melhorando. Ontem você conseguiu correr 1 quilômetro, hoje você conseguiu correr 1,5 km. Então, essa é a melhor comparação. Essa é a comparação mais saudável. Você perceber a sua evolução, o seu avançar no seu desenvolvimento, principalmente de coisas que você não conseguia. Eu não conseguia no início fazer apresentações no meu trabalho sem me sentir tão inseguro. Hoje eu já consigo fazer, me sinto seguro, me sinto bem. Então, a ideia da comparação saudável é você comparar você com o que você pode ser melhor. É sempre isso. O que eu estou evoluindo na minha vida? Essa é a melhor comparação. E aí a gente vai pensar assim, às vezes, né, a pessoa, ela está em casa num dia comum, num dia normal, e aí ela abre o Instagram e ela vê várias pessoas viajando. E ela começa a pensar, nossa, parece que todo mundo está aproveitando a vida menos eu. Parece que está todo mundo viajando menos eu. E aí, será que essas pessoas se organizaram para viajar? Será que essas pessoas guardaram dinheiro? Será que essas pessoas reservaram passagens, hotel, o local que elas foram com antecedência? E você, em momento nenhum, se preocupou com isso? Será que num feriado ou no mês mais de férias, como, por exemplo, dezembro, janeiro ou até julho, será que essas pessoas se programaram com antecedência e você nem fez ideia que isso poderia acontecer? E aí, quando chega essas datas que você começa a ver pipocar na rede social, todo mundo viajando, você acha que todo mundo é melhor em relação a você? Parece que a vida de todo mundo está fluindo menos a sua. Mas o quanto que você se programou, o quanto que você se organizou, preparou para que você também pudesse viajar. Então, pensa sobre isso. Antes de comparar a sua vida com outro, quais são as escolhas que você está fazendo? Quais são as escolhas que você está agindo? Porque não é só fazer escolhas e planejamento. Se você não agir, não tem resultado. Ou outra pessoa vê vários corpos extremamente padronizados, bonitos e pensa, né? Meu corpo não é bom o suficiente, meu corpo não é bonito. E a gente precisa entender que está uma época, né, que tem muitas pessoas indo para academia, muitas pessoas tomando N tipos de remédios, eu vou dizer remédios até. Então tá uma febre. E aí as pessoas, elas só vão, parece que você só é bonito, só é interessante se você estiver naquele mesmo padrão. Será que você precisa estar nesse padrão? É uma outra pergunta para você refletir. Então, quando você acha que todo mundo tem um corpo bonito, o que essas pessoas fazem? Será que elas cuidam da alimentação? Será que elas dormem bem?
Será que elas fazem atividade física com uma certa frequência? Né? Será que elas vão de 2 a 3 vezes na academia? Será que elas se preocupam em ter uma boa alimentação, evitam comer muita porcaria ou coisas que não são saudáveis? E você? O que você está fazendo para que você se sinta bem com o teu corpo? O que você, de fato, não é só pensar, não. O que você, de fato, está fazendo? Ou, por exemplo, você vê uma pessoa muito bem sucedida e aí você acredita que você está atrasado na vida e que muitas pessoas conseguem coisas e você não. O que essas pessoas bem-sucedidas fazem? O que elas estão fazendo de fato para alcançar o sucesso? Pode ser que tenha muita renúncia. Às vezes a pessoa ela começa a ganhar um pouco mais e ela já quer viver uma vida de luxo. E ela não está guardando, economizando, ela não está fazendo dinheiro trabalhar por ela. E talvez aquela pessoa que está lá no sucesso, provavelmente ela deve ter renunciado muitas coisas, ter se esforçado bastante, ter se dedicado para alcançar o sucesso. Será que você também faz isso? Então, muitas vezes, tudo que a gente vê lá na rede social é só um recorte da realidade. Muitas vezes as pessoas elas não estão felizes, mas elas tiram uma foto, postam como se estivessem extremamente felizes, mas o ambiente está pesado, o ambiente está chato. Então, tudo que a gente vê na rede social nem sempre é verdade, nem sempre é realidade. Às vezes a pessoa ela posta fotos em lugares incríveis, mas ela não tem dinheiro para bancar isso. Às vezes as pessoas que bancam ela. E aí você que trabalha bastante, tenta guardar, tenta economizar, não consegue ir nesses lugares incríveis, você fica achando que a vida é injusta. Então pensa, né? O que você de fato está fazendo? A vitrine da vida nas redes sociais, elas vão mostrar coisas que é muitas vezes momentos felizes e não necessariamente as pessoas estão felizes. Na hora que posta, na hora que tirou aquela foto que postou, muitas vezes são conquistas, né? Então essas pessoas vão mostrar conquistas, resultados. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas não vão mostrar frustração, inseguranças, coisas que deram errado, dificuldades, dias ruins. Elas não vão mostrar isso, elas vão mostrar só a parte bonita. Elas não vão mostrar os bastidores, os perrengues da vida. Quando você compara a sua vida real com a vitrine da vida dos outros, você vai sofrer e você com certeza vai minar a sua autoestima. Entende isso? Muitas vezes. E é muito engraçado, eu vou pedir para você fazer esse exercício aí. Às vezes você vai ter pessoas mais próximas de você, conhecidas, que você sabe que essa pessoa não está passando por uma situação boa, mas todo dia ela está postando como se ela estivesse extremamente feliz. Como você conhece a pessoa, logo de cara, que você vê um vídeo, uma foto, uma postagem, você fala, isso aqui é mentira. Porque você conhece a pessoa. Quantas dessas situações também acontecem com as pessoas que você não conhece a vida real? Você já parou para pensar aí o quanto que isso é real? Então, muitas vezes, quando você tem essa sensação de que parece que está todo mundo bem, menos eu, é algo para você pensar. Será? Será mesmo que está todo mundo feliz, está todo mundo bem, está todo mundo esbanjando felicidade, alegria? Às vezes não. Quando você vê todo mundo feliz nas redes sociais, será que você sente que tem algo de errado com você? Mas será que é algo de errado com você ou é com o outro que passa a vida fingindo coisas que ele não é? Às vezes gastando dinheiro que ele não pode gastar para sustentar uma vida de luxo, uma vida que ele muitas vezes não tem. Ou nos bastidores come pão com ovo, mas fica postando fotos de restaurantes incríveis, que ele vai uma vez por mês e torra todo o dinheiro que ele tem. Será que você de fato está atrasada na vida? Ou será que você está olhando a vida pelo olhar do outro que também não está sendo sincero? Então, quando você percebe, né, que você está se diminuindo, achando que sempre o outro é melhor que você, é algo para você começar a pensar. É algo para você começar a repensar e olhar para a tua vida. Quais são as suas qualidades, quais são as suas conquistas, quais são as suas frustrações, quais são os seus arrependimentos, quais são as suas renúncias, o quanto você tem se esforçado
E às vezes eu sei que é duro. Eu vou dizer que eu sofro com isso também. Às vezes a gente batalha, batalha, batalha e a coisa não sai como a gente queria. Por algum motivo, por alguma razão. Isso não quer dizer que você não é bom. Talvez ainda não está na hora, né? Talvez ainda não foi o suficiente. Você precisa se esforçar mais um pouquinho. A gente não vai ganhar uma grande batalha com uma luta só. E isso é difícil, essa resistência, essa paciência. Às vezes a gente vai ter que lidar com essa frustração, inclusive na psicoterapia. Então, o quanto que às vezes não olhar para você vai prejudicar a sua autoestima e vai te mostrar uma realidade sua que você não conhece. O quanto que já tem coisas boas na sua vida e você não percebe, o quanto que você já conquistou, se esforçou, batalhou, mas você vai sempre achar que a grama do vizinho é melhor que a sua. E também a gente precisa entender que o que atrapalha a nossa autoestima nas redes sociais é essa busca constante por validação externa, né? O outro é um ponto muito importante. Quando a gente começa a depender de curtida, quando a gente começa a depender de comentário, de visualização. Se você posta algo e ninguém comenta, ninguém curte, ninguém nada. E aí a pergunta é, será que você está postando porque você está feliz, porque aquilo é algo bom, ou você está postando porque você quer ser visto? Porque você quer que as pessoas te bajulem? Olha aí, é algo para a gente pensar, né? Algo de interesse. Será? Se ninguém fosse visto, será que mesmo assim você postaria? Se não tivesse curtida, se não tivesse like, se não tivesse essa coisa de quantidade de visualização, será que você postaria? Para pensar. A pessoa, ela sempre vai imaginar que talvez as pessoas não gostam de você porque ninguém curtiu. Se tem muitas curtidas, eu sou validada, as pessoas me amam, elas me curtem. Se não tem curtida, ninguém gosta. Ela sente que ela não é querida, ela não é amada. Só quando você tem uma autoestima saudável, você vai entender que você não precisa dessa aprovação. Você não precisa da aprovação externa do outro. Porque quando você tem uma autoestima saudável, você tem essa percepção, você sabe o quanto você é bom e você não tem que provar nada para ninguém. A sua autoestima saudável, ela não vai depender da percepção do outro, mas ela vai depender da sua validação interna, da sua percepção interna, do quanto que você percebe que você já caminhou, se esforçou, conquistou e aprendeu com seus erros, porque quem não erra não aprende. Vamos combinar isso, né? Vamos combinar exatamente isso. O que você precisa entender? A rede social, ela só mostra um recorte da realidade e muitas vezes não é a realidade. Tem até um vídeo que eu já postei aqui no Instagram, bem antigo, que mostra várias pessoas em situações, eu vou falar, que não estão super felizes, mas elas começam a postar como se estivessem. E quem vê acha que também tem que estar feliz, que também tem que ter algo bom para postar. Não precisa ser assim. A vida de ninguém é perfeita. Todo mundo tem seus perrengues, todo mundo tem as suas questões, as suas dificuldades, os seus erros, os seus acertos, a sua evolução ou não. E quando você entende que você tem dificuldade, que sozinho você não está conseguindo evoluir, é hora de buscar ajuda profissional. Com certeza a psicoterapia ela vai te ajudar. Quando você percebe que o seu valor ele não pode ser medido por curtidas. Se as pessoas te curtem é porque elas gostam de você, se elas não te curtem é porque elas não gostam. Isso atrapalha demais a nossa autoestima. O quanto que a gente fica frustrado e acreditando que o problema sou eu. E não. O problema não é você. O problema é que você criou uma expectativa em que as pessoas, se você ia postar algo, que as pessoas iam super curtir, que aquilo ia super viralizar e não aconteceu e você se frustra. A autoestima, ela vem de dentro, ela não vem de fora. A autoestima, ela vem de dentro. É como se você quisesse pintar a sua casa toda por fora, deixar a sua casa linda e maravilhosa por fora, mas dentro ela está toda bagunçada, quebradinha. Não funciona esperar que o outro te valide. Não funciona. É legal receber feedback, é legal receber elogio? É. Mas quando você recebe um elogio e você tem baixa autoestima, esse elogio não serve de nada, ele não vale de nada, ele não tem função
Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Se esse tema faz sentido para você, se você percebe que a sua autoestima ela não é fortalecida e que sim, você fica muitas vezes frustrado, chateado com essa questão da rede social, que você fica aí se comparando ou esperando uma validação externa, o que eu posso te dizer é que sim, podemos trabalhar a questão da autoestima com a psicoterapia no consultório, podemos trabalhar essa sua autopercepção, você começa a perceber, trabalhar a questão da sua autoimagem, o seu conhecimento a respeito de você mesmo. E você também pode entender que dá para ser diferente, dá para você conviver com a rede social sem deixar que ela mine a tua autoestima, sem deixar que ela te frustre, porque você começa a ter mais pé na realidade e entender que o que é postado na rede social muitas vezes não é verdade. Às vezes aquela festa que todo mundo postou, que parecia festa super perfeita, maravilhosa, na verdade estava uma festa chata, estava uma festa estranha, estava uma festa esquisita e todo mundo queria que passasse a hora rápido para eles irem embora. Você já parou para pensar quantas vezes você estava num lugar e você queria ir para casa, mas você foi lá e postou que você estava super feliz e curtindo. Só que não, né? Então, o quanto que você permite, o quanto que você cria expectativa em relação à rede social, o quanto que você olha para a rede social dos outros e acha que o outro tem uma vida perfeita e maravilhosa, que é super feliz, e você não. O quanto que isso atrapalha, de fato, a tua vida. Você já parou para pensar? E, claro, a terapia ela pode ajudar muito com essas questões de comparação, de espera, né, do elogio. Ela pode ajudar você a construir uma autoestima fortalecida. A psicoterapia pode te ajudar. E aí, a ideia aqui é para que você possa ter uma percepção. O quanto que você percebe hoje que as redes sociais influenciam o teu humor? O quanto que você às vezes fica triste, chateado, frustrado? O quanto que às vezes você até está bem, mas quando você começa ali a olhar a rede social, você começa a perceber que muda o teu humor, muda, né, a sua forma de ver a vida e o quanto que isso te entristece. Você já parou para pensar o quanto que isso de fato te atrapalha? E aí fica também um convite para vocês no próximo sábado, 28/3, tem o Roda de Conversa Terapêutica e o tema é sobre dizer não sem culpa. Esse é o tema. O que você precisa entender? Quanto mais você permitir que essa comparação com a rede social interfira no seu humor, interfira na sua vida, com certeza você está aí minando a tua autoestima, você não está elevando ou trabalhando ela. E isso vai fazer com que você vai ter um olhar para a vida e para as coisas muito mais, talvez, triste do que deveria ser. Então, pensa a respeito disso para que você possa buscar uma ajuda. A ideia aqui da live é justamente isso, trazer pontos, questionamentos para que você se perceba, se questione e entenda que às vezes sozinho você não vai conseguir. É isso. É tudo isso que eu quis aqui falar. Então, para aí e pensa o quanto que a rede social ela interfere no seu dia a dia, o quanto que ela faz você se sentir mal com você, o quanto que ela faz você se sentir frustrado. E aí, depois dessa reflexão, será que você precisa de ajuda? Será que você precisa elevar a tua autoestima? Esse é o grande olhar que você precisa ter para melhorar a sua vida, para que você tenha melhores relações, não só com você, mas como com os outros. Beijotas!